Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos, é o Ave Mais. Espalhe aí para geral, avise que a plataforma Atenção Vascaínos tem um canal 2, um canal complementar que traz colunas e que traz sempre um bate-papo legal. E vem novidade aí no Ave Mais, vem coisa nova aí sempre para entreter você e trazer muita informação. Por exemplo, a gente tem amanhã a querida Giovana, com o quadro dela. O quadro que vai estar diferente, hein? Ela vai ter uma companhia no quadro Você Prometeu! É isso aí. Final de semana com a querida Giovana Antunes. E também a gente tem de terça a sexta a resenha do meio-dia. Vai ter hoje com o Sérgio Quinte. Eu venho aqui para falar de um tema que me parece muito importante para que o planejamento dê certo. O Vasco virou SAF em 2022 debaixo de uma expectativa por conta de uma empresa norte-americana. Falou em Estados Unidos, nossa, americano é bom de negócio, vai ajustar. O discurso era esse. Houve uma profissionalização, sim. Só que a profissionalização instituída na SAF do Vasco nada mais era do que tornar real algo que era surreal no Vasco, pagar salário em dia. Mas isso não é se tornar profissional. Isso é ter obrigação, é ter um mínimo de discernimento, que isso faz parte de um processo de profissionalização. Mas existem outras situações que são muito comuns a grandes empresas, a grandes negócios, que você, para atingir o seu cerne, o seu coração, o seu core, você precisa andar alguns passos. Para quem está do lado de fora, torcedor, imprensa em geral, a equação é muito simples. Entrou a SAF, botou dinheiro, pagou, contratou, fez um baita time, dá tudo certo. Essa é a vida ideal. Mas no futebol não há vida ideal. Ainda mais quando se tem um passivo, quando se tem um passado, quando se tem uma vida completamente destruída. Como a gente fala sempre aqui, por gestões temerárias, por irresponsabilidades, por falta de amor e dignidade de muitas dessas pessoas a um clube que é de sua torcida. Os clubes de futebol têm donos, e os donos são os torcedores, sim, porque sem eles o clube não existe. Vem o 2022 e essa era a esperança. O Vasco contrata um CEO, Chief Executive Officer. A gente fala CEO e você, torcedor do Vasco, que mora aí nos rincões do Brasil, do mundo, no interiorzão, ou até mesmo aqui na capital, fica perguntando que diabo é esse negócio de CEO. Aí vem o CFO, o Chief Financial Officer, o chefe da grana, o dono do cofre, o cara que assina os cheques. Mas as nomenclaturas são bonitas. E isso dá o ar de profissionalização. Mas assim como na questão do pagamento dos salários, isso não vale nada. Não adianta ter uma roupagem bonita se tu é feio demais. O feio, bem vestido, é o arrumadinho. E é o que acontece quando você usa essas nomenclaturas. Eu vejo muita gente, às vezes, do mercado que mete, não, porque o branding, porque o... Hoje a mania é usar, e eu respeito, mas não faço. Eu acho que a linguagem direta, a linguagem de boa comunicação, o papo reto, é muito melhor. Ainda mais aqui no Brasil, onde as pessoas precisam ouvir papos retos, diretos. O cidadão brasileiro está meio cansado de ouvir tanta promessa, de tanta coisa, de possibilidades, e nada. E no futebol, e no Vasco especificamente, ainda mais. Mas aí a gente tem um desempenho desportivo ruim. E o torcedor, dentro daquela equação lá no início, pergunta, mas peraí, não tá casando, porque eu ia botar grana, eu ia contratar jogador bom e ia ganhar títulos. Pois bem, a grana até entrou, a gente não sabe como, de onde veio, mas que teve, teve.
Teve. Você não contratou jogador à toa. Demorou a pagar, inclusive. Né? Quase tomou transfer ban na FIFA, mas foi. E aí, você vai para campo, contrata alguns bons jogadores, sim. Eu discordo daqueles que dizem que o Vasco não contratou nenhum jogador bom. Não é porque o resultado esportivo foi ruim que os jogadores todos, em sua totalidade, são ruins também. Fosse assim, aquele time dos Galácticos, do Real Madrid, ganhava tudo. Fosse assim, o City de Guardiola ganhava campeonato todo ano. E não ganha. Só ganha um. Ouvi outro dia isso e é uma grande realidade. No futebol, só um é vencedor. Os outros todos são derrotados. Então, o Vasco até contrata alguns bons jogadores, mas não ganha esportivamente. E aí a gente tem que explicar e tentar entender por que não dá certo esportivamente. E é claro, é óbvio, como qualquer coisa na vida é gestão. Até os astros conspiram a favor se a gestão for boa. Vamos trazer o exemplo para dentro da nossa casa? Você ganha X de salário. Você sabe que você tem que pagar a luz, o gás, o telefone, o colégio do seu filho. Se você tiver um carrinho, tem que pagar a prestação do carrinho. Se não, tem que botar aí na ponta do lápis tua condução, ônibus, metrô. De repente tem um dinheirinho para um final de semana sair. Quem ganha salário mínimo é um desespero. Vive à míngua. É complicado. Mas sobrevive e eu tenho muita admiração a essa gente. Porque não é fácil gerir dinheiro. Mas se você não tem esse mínimo de planejamento, gestão, você vai para o espaço. Você fica com o nome sujo, você não consegue pagar suas contas, você fica desesperado, você perde coisa, você briga com a mulher, você briga com os filhos, fica frustrado, fica mal de saúde, tem um monte de implicações. Várias implicações. E aí você se desdobra, faz os diabos, mas a sua gestão administrativa é ruim. Você às vezes é até um pé de boi, aquele cara que trabalha pra caramba, paga tudo, tem 3 empregos, mas ainda falta. E eu trago isso por quê? Porque o Vasco se vestiu de uma roupa de possível gestão e que, eu volto a dizer, é uma opinião minha, que no ano de 2023 pegou um rumo no segundo semestre, depois de apanhar no segundo semestre de 22, pouco, porque a SAF não estava ainda diretamente ligada, mas apanhou muito no primeiro semestre. Ainda se conheciam, se namoravam. E no ano passado, no segundo semestre, a coisa melhorou porque deu desempenho esportivo, mas o desempenho esportivo, saibam sempre, torcedor, depende muito da gestão. É aquela história do Muricy. A bola não entra por acaso, a bola pune. Aquela história que você ouve de vez em quando, e esse time tá fazendo o deverzinho de casa para cair bonitinho. É isso aí. Não tem erro. Não tem como você dizer não. Acontece. E o Vasco vem se enganando. Porque aí no segundo semestre do ano passado você faz minimamente um trabalho e aí você manda todo mundo embora. Por quê? Porque o desempenho esportivo não foi bom, mas você pensa com a cabeça associativa. Eu preciso ser popular, eu preciso dar uma satisfação ao torcedor. Tá tudo ruim, tá tudo horroroso. Você desmonta uma base mínima que poderia ter dado algum resultado em 2024, que cometeu muitos erros, mas que já tinha ali um esqueletinho para começar tudo do zero. E aí o que você faz? Você traz o dirigente amador, com roupagem de profissional, que foi o Alexandre Matos, que no primeiro discurso dele eu já senti ali, isso não vai dar certo. Olha, eu nunca trabalhei nesse regime de SAF. Vim aqui para aprender. Porque um cara que está acostumado a ter um cara do lado dele, vai lá fazer a compra. Toma o dinheiro aí, gasta, arrebenta com esse cartão. E aí o Alexandre trabalha bem com isso. Limado, tolhido, sem poder fazer grandes compras. E nesse ponto, eu não discuto muito e quero até deixar claro aqui o que era feito de alguma forma pela gestão da SAF, meio que dando uma tolhida, meio que dando uma quebrada. Eu não sei se era tão ruim assim, mas eu vejo, depois de feito, que não era esse discurso. Por quê? Porque o Vasco gastou muito.
absolutamente gastou o que não podia e acabou se entubando. E vive um ano de 2024 numa dificuldade gigantesca, enorme. Porque no início do ano gastou aquilo que não podia e que ainda não pagou, paga salários a jogadores medíocres, perfazendo uma folha de 17 milhões. O Vasco não pode ter das 5 maiores folhas do futebol brasileiro e estar na 16ª posição, 15ª do campeonato, 16ª. Nesse momento, com a vitória do Vitória ontem sobre o Fluminense. Porque tem muito jogador que vinha pro Vasco, senta aí, vamos renovar teu contrato. Vai ganhar 400 conto, assina aí. O dinheiro não é meu, eu vou gastar. Me disseram que tinha, tem aí um dinheiro. Mas vou tentar trazer aquele jogador lá que, sabe? E assim foi feito o elenco. Sem planejamento tático, sem planejamento técnico, sem relacionamento entre comissão técnica e diretor executivo, exposto aí em entrevistas. E isso respinga nesse instante. O Vasco traz um diretor como o Pedro Martins, que eu recebi excelentes referências, de ser um cara equilibrado, bom, que traz o Álvaro Pacheco, que não dá certo, numa aposta muito arriscada, mas o Vasco também dá muito azar nisso, porque existem outras apostas, tá aí o Petit no Cuiabá, claro que com um grau de cobrança muito menor, mas que dá certo. E aí você tem 30 dias jogados fora, o time jogando mal, mas ainda pulsa o pulso, ainda há expectativa. E como Deus é muito bom, ajuda todo mundo, mas no caso, ajuda a gente, o Vasco mostra sinais de... Opa, tô aqui. Temos um treinador muito bom, que pode perder de 8 do Botafogo amanhã. Pode perder de 12 do Fortaleza. Não vai. Porque ele é bom no que ele faz. Que dá ao time uma cara de time de futebol. Com aquela máxima que ele deu depois do jogo do São Paulo, que pra mim aquela frase é a frase do momento. Futebol é futebol. Parece tolo, tosco, mas é isso aí. Futebol é simples. É difícil pra quem inventa. E ele faz o simples. Ele faz as jogadas acontecerem porque ele orienta, porque ele conhece o futebol, porque ele faz o jogador se sentir confortável, porque ele é democrático, porque ele é equilibrado, porque ele ouve o jogador, mas ao mesmo tempo diz, não, vamos jogar assim, vai na minha. Então, a gente tem um treinador que dá uma esperança, que faz um grande jogo com o São Paulo, fazendo o básico, é tungado na Bahia, com uma expulsão absurda, porque senão o jogo era duro, o Vasco não perderia pro Bahia, dificilmente perderia, estava melhor no jogo, tinha grande chance de ganhar o Bahia em Salvador. Então a gente tem um treinador que nos dá uma expectativa de montar times que com melhores jogadores vai fazê-lo. Mas falta o comandante. A gente perde o Pedro Martins, que sai em solidariedade ao Álvaro Pacheco, e a gente precisa de um comandante, precisa de um executivo que não é o presidente do Vasco. O presidente Pedrinho é um institucional, é o cara que tem que buscar um investidor, é o cara que tem que ir na reunião com aquele cara da grana lá do patrocínio, é o cara que tem que estar no julgamento, lá na arbitragem, para tentar fazer um acordo com a 777. É o cara que vai assinar o potencial construtivo. É o cara do institucional, do macro. O micro, ele entende muito de futebol e tem um representante lá que é o Felipe. Vai lá, participa. Mas tem que ter alguém da confiança. E ele contrata o Marcelo Santana. Não conheço o Marcelo Santana como pessoa, mas conheço muito como referência. E como tudo no futebol, para depois isso não virar um corte, tudo é uma aposta. Mas hoje acho que o Vasco acerta muito na contratação do Marcelo Santana. Que é um cara que passou pelo Bahia, sério, correto, direito, bom no que ele fez no Sport Clube Bahia, que é um clube grande, de massa, sim. Tem muita gente que discrimina de uma maneira absurda. Ah, mas é do Nordeste. Qual é o problema? A região Nordeste é a maior região desse país. Respeitemos. Então, a gente precisa entender que fazer um trabalho de recuperação do Bahia é uma grande referência. O cara com muito conhecimento, muita capacidade de gestão, entende de futebol, sabe como fazer negócio, sabe como ganhar dinheiro, sabe como fazer o clube ser sustentável no seu departamento de futebol. É um cara que vai dar ordem.
E é isso, porque quem está lá dentro, gerente, supervisor, scout, comissão técnica, precisa ter uma referência que não é sempre o presidente, porque o papo com o presidente é outro. O presidente é o cara que eu cumprimento. E aí, presidente? O executivo é: fulano, quero falar contigo. Posso? É diferente. O presidente tem a liturgia do cargo. O diretor executivo é o chefão, é o pai de todos, é o que está ali junto. É o cara que vai dizer pode, não pode. Dá, não dá. Quero, não quero. É isso. E a gente precisa ter esse cara até para determinar se o Rafael Paiva vai ficar. E o Marcelo Santana tem essa capacidade, tem essa expertise. Definir jogadores, entender aonde pode chegar, quem pode chegar, como é que pode, qual é a condição, salário, elenco. Por que esse jogador ganha assim, por que não ganha? Vamos tentar reduzir, vamos tentar rescindir. Quanto é que é a multa, como é que não é? Esse é um trabalho e é árduo. E eu sei porque ano passado foi assim. O diretor executivo à época, o Paulo Brax, sofreu muito. Porque não tinha dinheiro, como agora, brigava por antecipação que não foi dada, teve que contratar sem dinheiro, trazendo jogadores apenas pelo salário e pelo argumento. Conseguiram trazer o Payet, no argumento do Léo Matos, que fala francês, jogou no Marseille, pouca gente sabe disso. Mas teve o convencimento. Convenceram o Verratti a vir, que queria vir porque queria sair da Argentina, final de carreira já queria jogar no Brasil de qualquer forma. Convencer dirigentes argentinos a liberar jogador por empréstimo, pagar depois. Torear aí os dirigentes que tinham que receber e não receberam, de Nacional, de Tucumã, de tudo mais, de Vélez Sácio, tudo isso. É o trabalho do executivo. É estar nesse meio termo aí, conversar com todo mundo. Ser bom em inglês, ser bom em espanhol, ser bom em italiano, entender o mercado, ser um cara antenado com os softwares de scouts, que não seja um cara como era o Alexandre Matos, que não dava nem bola pros caras, porque, o jogador eu conheço, é esse que eu quero, e queria trazer o Breno Lopes pro Vasco. Entendeu? Então, tem um profissional que me parece muito preparado, muito bom no que faz. Acho que é uma bola dentro do presidente Pedrinho. Mas é claro, depende do desempenho. A gente fala isso aqui hoje, mas o desempenho do futebol, do diretor executivo, que não é só para contratar. Deixar isso claro mais uma vez, foi falado pelo Alexandre Matos, inclusive. Deixou claro isso. Porque dá-se a impressão de que o diretor executivo é só para contratar jogador. E aí quando fecha a janela, como é que faz? É a gestão de grupo, é dar tranquilidade no CT, é organizar as coisas no centro de treinamento, é fazer a coisa fluir, é ter contato com o chefe financeiro, com o CEO, entender de orçamento, saber de arrecadações, vender um jogador e dizer se esse jogador vai ser usado o dinheiro dele para fazer alguma coisa dentro do futebol. Esse é o papel do gestor. Não é só o contrata, não contrata, renova, não renova. Não. É o cara que vai apagar incêndio, é o cara que na crise vai chamar o cara para conversar no canto. É o cara que vai demitir o treinador, que vai contratar outro. E acho que o Marcelo Santana está muito preparado para isso. Acho que é um nome excelente que a gestão Pedrinho consegue. É um cara que vai ajudar demais ao Vasco. Estou na expectativa, até porque é um cara de comunicação, formado em comunicação social, comunicólogo. Isso é importante, sempre falei isso aqui. Eu acho que a comunicação é algo terrível no Vasco. E a gente ter um diretor executivo que se comunica, que fala, que dá informação, satisfação, para mim é muito importante. Seja bem-vindo, Marcelo Santana, que você traga toda a sua expertise, entenda que o Vasco é diferente do Bahia. O Bahia é um gigante do futebol brasileiro, mas o Vasco é ainda maior, a pressão ainda é maior aqui. O torcedor do Vasco é um torcedor que cobra muito e com toda razão, mas é um torcedor também que abraça. Dando certo, fazendo isso, que eu sempre falo aqui, o torcedor do Vasco ele quer pouco, para depois pedir o muito, mas o pouco que se dê, faça um time bom, contrate, tenha inteligência e criatividade, use aí dos poucos recursos que o Vasco tem para fazer um time competitivo, dá pra gente fazer um ano melhor, estruturar o departamento de futebol, tornar o departamento de futebol profissional, diferente de só pagar salários, porque não dá pra gente ter uma SAF associativa. E eu acho que hoje ainda tá muito com cara de associação. Tá muito com cara de associação. O presidente tomando conta, enfim. Tem que ter um executivo, contratar algum CEO, um CFO e a coisa andar. Porque o Vasco tem uma SAF que é um modelo que é bom, é vitorioso, tem comprovado isso em todos os clubes. No Bahia, no Botafogo, no Cruzeiro. Tá dando certo. Só não deu certo no Vasco ainda. Por conta de gestão das pessoas, incompetentes até então. Que você seja diferente nesse caminho.
Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Vai estar no canal Atenção Vascaínos trazendo informações aqui meio-dia. Meio-dia e meio, né? Não sabe muito. O nosso Sérgio Kind vai trazer também a live resenha de meio-dia. Eu estarei logo mais no News, mas antes do News, tenho tabela no canal Atenção Vascaínos. Grande abraço a todos, fiquem bem. Tchau.